Fernando Zelinski, tudo bem com você? Boa noite. Olá, boa noite, Ademar, tudo bem? Tudo bem. Gente, o Fernando é cientista político, doutorando pela Universidade Federal do Paraná. Vai falar com a gente sobre projeto de mini-reforma no sistema eleitoral, que já está causando polêmica, né, Fernando? Seja bem-vindo. Quais são os principais pontos, hein? Bem, muito obrigado pelo convite. Começar dizendo que todo ano ímpar sempre temos uma reforma eleitoral, né? Todo ano ímpar mobiliza o Congresso atrás desse tema e que é o tema central pelos próximos aí pouco menos de 30 dias, as próximas 3 semanas, até que seja sancionada a lei. E o que acontece nesse momento? Nós não temos ainda um texto base para a gente poder discutir de maneira direta quais são os efeitos. E mais cedo acompanhei o relator do projeto, do grupo de trabalho, que é o deputado Rubens Júnior, do PT, e a questão é assim, né? As próprias palavras do deputado são de que nós temos já um sistema bastante desenvolvido e sofisticado. Ele não está errado. Nós passamos por algumas mudanças estruturais no sistema eleitoral brasileiro agora nos últimos anos, 2015, 2017, e o que a gente vem fazendo desde então é trabalhar com questões incrementais, ainda que muita coisa precise ser modificada e ser melhorada, né? E a questão do tema agora é que, como diz o relator, amanhã eles devem entregar cerca de 53 artigos para serem discutidos na Câmara. O que é que nós estamos falando? Hoje eles devem fechar o relatório com o texto final. Segundo ele mesmo, amanhã cedo, protocolar esse projeto de lei no Congresso. E à tarde, à noite, no caso, votar a questão da urgência do projeto, para que na quarta-feira ele passe a tramitar no Congresso, ser discutido, e aí vai para a Câmara, Senado e depois para possível sanção. Nessa reforma desse ano, a despeito de algumas outras, poucos são os temas que eu acho que vão caminhar e que vão mobilizar muito o público. Primeiro que é uma reforma muito mais partidária, ela mexe muito mais com questões administrativas dos partidos, ela tem pouco efeito de maneira direta na sociedade. A questão, por exemplo, que tem chamado, a questão chamada atenção, pelo menos a questão do período da ineligibilidade, ainda tem muita coisa para ser discutida, porque ronda muito mais uma seara jurídica do que uma seara que o Congresso possa, de fato, decidir, mas vai gerar algum certo conflito. Fernando, uma outra questão... Oi? Eles vão mexer, tá nessa discussão toda, essa questão, por exemplo, da cota, da participação das mulheres ou não? Também está na discussão, mas veja, existem dois projetos, duas PECs que estão correndo paralelo, que uma é a da anistia, que deve mexer com essa questão e que não entra na reforma Anistia eleitoral das multas? nesse momento. Isso, que implica com o pessoal que não cumpriu as cotas de recursos nas últimas eleições, né? Na última eleição, no caso. E há uma outra parte, uma PEC também, na palavra do deputado, que eles chamam de PEC das mulheres, que é o que vai tratar sobre a questão do legislativo, que talvez aí esteja uma discussão mais sofisticada. E o que está acontecendo? Nós temos, por lei, desde a implantação do fundo partidário, uma receita, que 30% dessa receita deve ser destinada para candidaturas de mulheres, que é o que não foi respeitado na última eleição. E, com isso, o pessoal tem pensado em diminuir essa cota, o que está levando à preocupação também da diminuição das candidaturas para 15%, que esse é o ponto, talvez, chave a ser tocado, porque se esse projeto for, de fato, passado com essa regra, a ideia é que, por exemplo, os efeitos nas próximas eleições, pensando que essa lei ela não é só para 2024, mas para as outras eleições, é uma redução de eleição de mulheres nos cargos legislativos. Então, veja, ainda que também muito embrionária a discussão, é preciso ter um pouco de tato, que tem que ver se um projeto com essa dimensão vai passar no Congresso, né? E, enfim, é o que está também nesse ponto discutindo, mas tem outros pontos por trás também que merecem atenção. Não é muito estranho, Fernando? Por exemplo, você cria uma lei para aplicar uma multa quando houver um desrespeito aos preceitos que estão lá nessa lei. Aí, de repente, na próxima reforma, você já perdoa a multa? Pois é, eu vou te dizer que aí é um debate um pouco mais complicado, porque nós estamos falando de um grupo político, os congressistas, os mesmos que escrevem a lei e aplicam a lei, que depois podem modificá-la.
É uma questão que está na estrutura da nossa democracia e que é difícil a gente mexer, né? É uma questão endógena que, enfim, toda vez que você se vê afetado por isso, você pode modificar. E que talvez caiba muito mais discutir, não pela questão legislativa, mas uma questão, uma pauta moral e ética, certo? O que, por exemplo, na ciência política a gente vai acabar não discutindo muito, porque, enfim, mexe com alguns pilares. Essa semana, morais. então, vai ter muita novidade lá sobre essa questão da reforma, né? Não só essa semana, eu estou falando, o Congresso deve parar nessas próximas semanas para discutir esse tema. Sim. É o tema do mês. Todo ano ímpar, em setembro, já que nós temos o seguinte, nós temos que aprovar, se a gente quer que as novas regras passem a valer para a próxima eleição, no caso desse ano, nós temos que aprová-las até o dia 5 de outubro, para que valha já para a eleição do ano que vem. Né? Menos de um mês. E setembro é sempre o mês-chave. E o Congresso para e vem as discussões e começa a emenda e não sei. Ainda que tudo tenha sugerido que essa reforma ela seja muito mais tranquila de passar, sem muita resistência, apesar de alguns temas. Vamos acompanhar tudo. Fernando, muito obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite para você. Boa noite, obrigado. Até mais. Até mais.